ele, pelos bancos, a atualidade, toda a inovação dele, você observando assim, ele tem uma característica de velho e abandonado. De Você acha? perguntar, eu acho, ele tem bastante riqueza, mas assim, toda a parte vamos dizer, dos bancos, das grandes empresas, elas foram lá para a Zona Sul, para Berrini, para Faria Lima. Eu ia te perguntar, ele foi para aquele lado. O que você acha sobre isso? A mesma coisa que você. Escreve aí, ele respondeu a mesma coisa que você. Agora vocês têm que sentar e ver o que vocês acham. Eu não sou nenhum guru para achar outra coisa. O que você acha? Até podemos. Não vamos fazer isso em cada pergunta, que não vai dar tempo de semana. Mas só nessa, como exercício, responda para ver se eu tenho razão ou não, que a descrição tem interesse. Assim, o que vocês acham, em duas palavras? Ok. O que você acha? Eu acho assim, o centro, ele não foi assim, não foi ultimamente valorizado pela parte de estrutura. São Paulo é uma cidade que ela não para. Então, eles precisavam de um espaço, de uma inovação. Para a Zona Sul, para aqueles lados de lá, não tinha ainda São Paulo expandido. Então, eles expandiram com planejamento, com espaço, com você, por exemplo, os postes, os fios elétricos, baixo da terra, ali próximo ao shopping. Então, eles expandiram ela para lá com planejamento. Aqui, por parte do centro, como é que eu posso pegar, modificar alguma praça, algum espaço aqui, sendo que eu tenho que parar o espaço, ou se não, modificar aos poucos. Então, ou seja, ou seja, por exemplo, se ele modificar ele com a cidade em movimento, ele custa mais caro do que você ter um espaço que não foi ainda descoberto ou avançado com mais inteligência. Então, eu acho que assim, ele não esqueceram para cá para migrar tudo para aquele lado de lá. Só que aqui tem muita riqueza. Não está sendo valorizado. E a conclusão qual é? A conclusão é esse lado. Eles foram para lá com planejamento. Mas a conclusão é positiva ou negativa? Negativa. E vocês mais ou menos acham a mesma coisa? Não, assim, eu acho que o Centro Velho, como ele falou, também tá mais abandonado. Tá? Sim, mas nós estamos discutindo por que está abandonado. Sim, tá abandonado por causa do plano de governo, quem governa, quem tem a responsabilidade de fazer isso, não se preocupa tanto. Com o quê? Com tudo em si, com o centro histórico, com toda essa região em si. Tem bastante imóveis tombados que estão muito abandonados. E por que seria? Então, eles estão abandonados, que nem eu te falei, eles estão abandonados por causa da arquitetura deles, tá bem degradada, tá bem Como que a descuidada. arquitetura pode degradar? Não, assim, tá descuidado. Tá descuidado. Você vê assim que ele tá. Com o passar dos anos, obviamente, vai se degradando e tudo mais. Mas assim, o melhor modo seria tentar manter da melhor forma, principalmente esses imóveis, edifícios que são tombados. Né? Porque querendo ou não, é o que vai sobrar da nossa cidade. Não é a minoria que está tombada? Os prédios do centro não são velhos. O edificitário de que ano é? Ah, eles não são velhos. Eles não são velhos. Nós não temos centro histórico. Se você comparar então com Roma, que tem 5.000 anos, nossas cidades têm 400 anos no máximo. Sim. O Brasil foi descoberto, mas não tem 400, tem 100. Porque não começou fazendo logo cidades. Não começou de... Portanto, essas cidades estão muito novas, todas elas, se você comparar no mundo. Você não pode pensar que você é brasileiro como um fenômeno da natureza. Isso é história. Tem que pensar de modo Não geral. existe nada velho entre nós, comparado com o mundo. Com o mundo, né? Se você acha que é velho, quer dizer que cada 100 anos você tem que construir uma cidade nova, está frita. Paris tem 2.500 anos, 2.040 anos, Roma tem 5.000 anos. Atenas, 2.500 para mais. Antes de Cristo, etc, etc, etc. Não é? Sim. Portanto, do que nós estamos falando? Se o centro foi abandonado, isso deve ter outra razão. Não é porque por outro lado,
aquilo que você falou, os fios enterrados, não sei o quê, no shopping, o shopping tem lucro, e não é porque é planejamento. Tanto que nada mais fruto de planejamento do que o transporte público, que entre nós é muito atrasado. Não funciona. Para não comparar com a Europa, o metrô de Buenos Aires tem mais de 100 anos no início. O nosso tem 30 anos. Só que tem. Não, e São Paulo devia ter 300 quilômetros de metrô e não tem nem 70 até hoje. Mas mesmo assim, você sabe que na rua 15 de novembro, você conhece a rua 15 de novembro? Já foi lá? Não. Então amanhã todos vocês vão passear no 15 de novembro. Eu conheço. Barão de Porque Itapetininga, senão, assim. Casa. Uhum. Barão sim. Você sabia que a Não, maior mas eu não rede... acabei. O metrô passa ali em subterrâneo. Tem uma máquina que produz o metrô, Vai furando ela todinha debaixo da terra. né? Então passa no eixo da rua, com aqueles prédios todos que estão lá, que lá sim, na 15 de novembro, a maioria dos prédios já tem 100 anos, alguns até um pouco mais. Sede de banco. Portanto, deve haver outra razão para o abandono da cidade. É que isso que você falou não é governo, ao contrário. Falta de... É falta de governo. A cidade está jogada na mão do puro mercado. Então, para vender coisa nova, eles abrem avenidas e abandonam tudo. Relação imobiliária. Você sabia que a maior rede de fibra ótica e de infraestrutura está exatamente aqui na área central? São Paulo, de toda a cidade de São Paulo, a maior infraestrutura dada está na região central. Você Olha abrir, que subaproveitamento, né? você abrir uma vala no eixo das ruas, o mais antiga estava assim, e à medida que vai andando e fechando, prejudica pouco, atrapalha pouco, quadra por quadra. E faz um túnel lá dentro, com galeria de água pluvial nova, telefonia, etc. É mais fácil atualizar, do ponto de vista da técnica, uma cidade que já existe, do que construir novas e novas e novas, abandonando e deixando degenerada. É falta de planejamento inteligente. Tóquio, por exemplo, é uma cidade tão adensada em termos de população, e tem uma rede subterrânea absurda, impressionante. Você consegue resolver todos os problemas da superfície na rede subterrânea, de forma clara e inteligente. E Japão, Não, mas como isso aí é todo, porque tem que ser subterrâneo. Abastecimento de água, você não vai passar por tubo aéreo, esgoto, água das chuvas, é subterrâneo. Aí faz também iluminação, porque não fica essa fita, etc, etc. Tá bom. E a manutenção também, você está aqui em cima tranquilo, e tem um cara andando lá embaixo, com um carro, inclusive, carro elétrico, telefonia no teto, água pluvial embaixo, etc. Um túnel de serviço. Né? O fio lá, o telefone lá, a luz lá, o esgoto aqui, certo? Não quebra mais nada nunca. E isso tanto faz fazer novo como velho, porque nunca será novo o suficiente. Amanhã a fibra ótica de novo quebra também. Não havia, aquilo que não havia antes, etc. Né? Mas será que... Portanto, é uma questão política, de mercado, que você abre uma avenida nova, vende tudo, e a cidade, em vez de lugar da cultura e do bem-estar, passa a ser simplesmente matéria especulativa, vender. seria uma modernização comercial, né? Você coloca aquilo... A especulação imobiliária é um pasto do... Você conhece, grosso modo, a situação que nós estamos hoje no universo? No sentido, conhece, quer dizer, que não se conhecia há 100 anos atrás, portanto, seu avô. Você tem que responder que sim, conhece, porque você vê na televisão
o astronauta lá mostrando a Terra. Portanto, é verdade que a Terra é um pequeno calhau que gira. Ninguém discute mais a natureza, não é? Hoje em dia. Ninguém duvida que nós somos um pequeno fragmento de matéria girando no universo. Não há mais essa discussão. Só um cretino maluco. E como é que você pode vender um pedaço disso para o seu Antônio? Como é que você pode marcar nesse planeta uma área e vender para você? Você mura e daqui ninguém entra. Como que a condição do homem no universo pode se submeter a uma teoria interna? Portanto, planejamento tem que haver. E como o planejamento envolve uma totalidade, não é você que vai planejar contra a ideia do outro, funda-se instituições, república, representativas, você elege os caras que vão lá em seu nome, discutir como é que vão planejar esses troços para viverem juntos. Né? É estúpido você dizer que a propriedade privada, porque é dona do terreno, mas e a luz elétrica? E o transporte público? Para que você quer esse terreno? Para morar? E as crianças, onde é que fica a escola? Você não pode ser dona de nada. Tem que ser uma organização. Tem que ser, a vida toda é a sociedade, né? Nunca é só você. É um contexto todo. Se adequa a um lugar, né? E o arquiteto trabalha para isso, para configurar com edificações essa necessidade que está no ar. Ideia. O Copan é o melhor exemplo que você conhece, talvez. Faça você esse exercício, diga não é e cite outro. Vai ver, lembra como é, vai digitar. Habitação popular. Popular no sentido que serve para todos. Você mora sozinho, não quer investir mais do que... Independente de ter ou não ter dinheiro, mas inclusive não tem para tanto. E é um apartamento de 50, 60 metros quadrados. Se você comprar no Copan, você está feita na vida. Porque ali é São Francês, é ali, o metrô está na porta. Tudo perto. Uma Mackenzie que você pode estudar a pé, por exemplo. O Teatro Municipal fica ali. É tudo acessível, é tudo perto, né? Você tocar na orquestra sinfônica, violoncelo e morar no Copan, no apartamento. Você é um felizardo. As necessidades são da cidade e ficam claramente configuradas, resolvidas lá. Pela inteligência da arquitetura. Não o senhor Oscar Niemeyer como se fosse um gênio. Da arquitetura, ele é representante de uma forma de conhecimento que você pretende estudar. Pode dizer que ele é um gênio, você tem que pensar e, eventualmente, fazer a mesma coisa. O quê? Essa população precisa de apartamentos de 3 dormitórios, 2 dormitórios, 1 dormitório. Se você fizer prédios assim, você configura que quem mora em apartamento de 1 dormitório é pobre. Quem mora em apartamento de 3 dormitórios não é porque precisa e mora com o sogro e tem 3 filhos. Não, é porque é rico. Isso é uma estupidez você dividir. A sociedade é dividida, necessariamente, entre mais ricos e mais pobres. Mas não precisa configurar a pobreza desse modo. Em relação à cidade, diante do metrô, todos são iguais. Diante da escola, todos são iguais. Não é? Não tem professora que fala melhor para os ricos e professora que fala mandeiro para os pobres. Não existe isso como instituição. Portanto, essa configuração do que é legítimo para todos é que caracteriza a ideia da arquitetura. E o Copan, tipicamente, não distingue, é um prédio só. Portanto, quem mora em apartamento de 1 dormitório, eu moro no Copan, o cara diz assim. Não precisa dizer, eu sou rico, moro no Copan, mas nos de 3 dormitórios. Só isso caracteriza uma beleza. No de 1 tava bom, né? Eu dormia já fácil.
Então a arquitetura é uma questão sutil, delicada e não se pode aprender propriamente, você pode se educar com reflexão de arquiteto, para fazer o que você quiser. Porque antes de mais nada é uma questão de uma ampla cultura. A questão de, aliás, qualquer profissão, mas particularmente a arquitetura. Vamos pergunta por pergunta daqui para diante. Paulinho, Eu quero dizer, qualquer resposta que o cara dê tem que ser discutida. Sim. Não é assim como se fosse dogma. Por exemplo, para a pergunta que ele fez, ele afirmou várias coisas. E que então há planejamento, porque a fiação elétrica é enterrada na frente do shopping. Então não percebe que a turma do shopping fez aquilo bonito porque quer ter luz e está pouco ligando. Porque o shopping center em si é uma infâmia. Você mata o comércio de rua, que é a grande graça da cidade. Se você entra no Mocó, que lá tem tudo, é um curral que não tem graça nenhuma. A rua tem muito mais interesse, do ponto de vista da Fora que é uma cultura. vida artificializada, né? Extremamente artificial. Não é artificial. Por que artificial? É aquilo lá. O que você quer dizer com artificial? Você perde o contato das relações humanas dentro de um shopping center. Eu acho pior que isso. Você adquire outros contatos que são degenerados. Todo mundo fala a mesma coisa, quanto custa, quanto não custa. Você não se importa em ser feito de idiota. Você quer ver uma coisa patente, pública? Porque nem tudo é tão público. Você entra lá, cochicha com o vendedor, já não é tão público. Andando no shopping, está tudo nas vitrines. 70% de desconto, 40%. Não é pouco isso? É. Ué, por que nós não entramos lá e dizemos assim, seu desgraçado, se você pode cobrar 40% menos, não é 10%, às vezes é 10% só. Mas é muito comum 30%, 20%, 40%. Eu já vi 70%. Não é para quebrar tudo? Ou exigir de volta o dinheiro que na semana passada você comprou por 70% mais, essa mesma porcaria que está aí na vitrine. A mesma coisa. Então lá há uma conivência idiota de um comportamento de degenerado. Não é que não há. Pior, há um outro que é apodrecendo, podrido. Ainda tira fotografia, olha eu comprando minha camiseta. Aí o cara vai virando idiota. É a superficialidade, né? Vai lá achando que, porque tem marca ou porque eu vou mostrar para todo mundo e eu vou ser melhor. Na verdade, essa bobajada toda é a isso não existe. exacerbação do exacerbação, consumidor. exato. Enfim, leia, não leia arquitetura, leia linguística, filosofia, comentários sobre quem você lê. Mas vamos lá, segunda pergunta. Olha, eu pergunto assim, sobre o nível de tombamento que estava na Pinacoteca. Sobre o livro? O nível de tombamento. Como nível de tombamento? Bom, No vamos sentido para assim, pergunta. ele assim, o nível de tombamento que se encontrava aqui na Pinacoteca. Porque assim, há outros colegas meus que estão fazendo o TFG e alguns edifícios que eles estão fazendo a intervenção lá, tem um certo quadrante que eles não podem avançar na estrutura. Por exemplo, tem pilotis lá que eles estão precários e eles precisam modificar aquela parte de lá. Um salão, um espaço também de cinema. E aí eu lhe pergunto, o nível que estava a Pinacoteca, foi fácil para você fazer a intervenção? Você usou a palavra nível. Isso. Não sei o que ele quer dizer com nível. Pode ser... O ponto em que estava o edifício em relação à sua origem. Isso, Ele correto. estava muito transformado ou estava exatamente como era Isso. antes? No caso da Pinacoteca, para te responder exatamente, ele estava muito deteriorado a ponto de ter um segundo andar, porque o pé direito era de 7 metros, original, do salão. E aquilo foi desfrutado de uma forma violenta por um grupo privado, que não sei como, que o governo concedeu, que montou lá uma faculdade de arquitetura,
e resolveu fazer mais um andar. Então ele esburacou as paredes, porque os salões eram... Aí precisa conhecer a planta. Aquilo é um palácio típico, uma simetria rigorosa. Portanto, grandes salões com ó. E esses salões têm um transverso de 7 metros constante. E a barra de madeira que faz... Então, o salão pode ter 50, 60, podia ter 100, mas sempre esse 7, uma constante. 7 metros de pé direito e 7 metros de vão. E, portanto, eles fizeram buracos nas paredes e puseram um segundo andar em estrutura metálica, vigas metálicas, no prédio inteiro. Só isso é um estrago desgraçado. E coisas assim. Portanto, o que nós fizemos antes de mais nada foi tirar toda essa parte espúria, como se diz, né? Negativa em relação ao projeto original do Campos Azevedo, e daí para frente recompor o que achávamos que devia ser recomposto, e principalmente adequar o prédio para ser hoje uma pinacoteca, ou seja, você não admite hoje que não seja climatizada, etc, etc, inclusive para receber exposições internacionais, uma vez que o museu, a Pinacoteca, atualizada, para não dizer modernizada, pretendia, além do depósito do seu acervo, e além de ampliar o seu acervo, abrigar eventuais exposições temporárias que, para vir de fora, inclusive, exige os museus para emprestar, mesmo particulares, por exemplo. Uma climatização perfeita, a conservação da obra. O que implica caixotes especializados que chegam, que têm que ser abertos como caixotes especializados, para depois ser encaixotada de novo de modo especializado, por questões de seguro. Aí você estuda a questão museológica, a política museológica de hoje, e procura enfiar esse projeto lá, um projeto coerente lá, para aquilo se tornar o que o projeto está dizendo que te encomendaram para fazer. Projeto, antes que exista o desenho da construção. Projeto não quer dizer construção desde já. É uma questão mental. Que projeto você tem, como realizar, entendeu? Então, se o projeto, como que eu enfiaria aquele projeto lá? Essa é a questão do restauro. Mas a pergunta específica é que em que estado estava a Pinacoteca? Estava muito degenerado, com essa configuração, por exemplo, de um segundo andar em todo o pavimento intermediário, porque tem o térreo, que é meio porão, não é? Um andar intermediário e o andar superior. Eu acho que tanto o superior como o intermediário estavam todos destroçados. Portanto, a primeira questão foi recompor, mas já com olho em transformar em climatizar. Enfim, você tem que examinar a questão, cada questão é uma questão. Por que você perguntou exatamente da Pinacoteca isso? Por quê? Por causa que tem uma colega que ela está fazendo uma intervenção num edifício, e nesse edifício ele tem toda a parte dele estrutural prejudicada. Mas tem que reforçar as estruturas, tem engenharia especializada. Ela sim, só que aí ela não queria, os traços que tem dessa estrutura, ela não queria também retirar. Mas não precisa retirar, você recompõe, eu acho. E aí dessa parte que ela queria fazer, ela queria modificar alguma parte. Então a curiosidade dela... Porque às vezes você não consegue reforçar o que está caindo sem destruir o que está lá. Não consegue manter um friso, vai cair tudo. Então você refaz o que a engenharia diz que tem que refazer para reforçar, que nem sempre é o que estava antes. Você pode cravar estacas, reforçar, etc. E depois recompõe com técnicas especiais aquilo que estava como decor, como acabamento externo, visível, que ruiu. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu acho que o que você está, grosso modo, colocando é essa relação que deve ser estabelecida entre o novo e o existente, talvez, né? O que virá a ser proposto e o que já existe. Como encontrar, talvez, aí um equilíbrio entre isso? Acho que basicamente, pelo que eu entendi da pergunta dele, é isso. Não é equilíbrio. A palavra equilíbrio, desculpe interromper, não é boa. Entre o prédio que o Campos Azevedo fez em 1890 e um edifício climatizado,
climatizado, com grau de umidade É outro controlado, problema. não há equilíbrio nenhum. É uma questão que nem estava cogitada na época. É outra coisa mesmo. Então, a resposta correta, para dizer pergunta e resposta, para vocês depois pensar, é a seguinte: cada caso é um caso. Por isso que o arquiteto não pode ser o cara que decorou e sabe. É. Ele vai saber conforme o caso. Cada caso é um caso. Isso se vê caso por caso. Não há dois casos iguais, com certeza. Paulo, Só a técnica construtiva, há construções inteiras que se pretende restaurar toda em granito, em pedra, e há construções todas em tijolo, e há construções do Brasil particularmente, feitas com taipa. Aquelas igrejas de Ouro Preto, todas é feitas com barro. Então você tem que convocar a técnica, ou você mascara e depois faz um reboco com cal por fora, ou você até pode educar em 20 dias um grupo de operários, porque não tem mistério propriamente, e fazer um adubo de novo de alta qualidade, né? Hoje em dia tem essa E possibilidade. você restaura aquilo tudo, argila, como era feito, você reproduz, porque como se faz restauração em pintura, você não faz aduco outra coisa por cima. Você imita, digamos, literalmente, faz de novo como se fazia em 1500, 1400, em quadro. E assim pode ser feito em alguns casos. Arquitetura. É muito interessante considerar isso para nós, porque, por exemplo, todas as igrejas barrocas e coisas do gênero, do século XVI, do século XVII, feitas com taipa, você pode reproduzir a taipa direitinho. E com certeza vai ficar mais bem feito do que, porque aí você mistura com máquina. Outros aglomerados. Depois da betoneira, em vez de pôr concreto, você põe argila, que se usava para barro, e água, etc. E faz uma coisa muito bem feita. Em vez de jogar com a mão, quem sabe dá para fazer com bomba, Vai mais ágil. etc. deixa eu te perguntar. Com relação a essa questão de cidades novas, cidades antigas, a conservação, até mesmo da arquitetura hoje existente. Se há 1500 anos, 2000 anos atrás, o Egito, por exemplo, foram descobertas tantas coisas nos últimos anos, né, nessas últimas décadas, muito recente, centenas de décadas que foram descobertas, elas por si só tiveram uma conservação sem nada dessa frescura que a gente tem hoje em dia. Será que tudo isso que a gente coloca hoje em dia como regra e obrigatoriedade não tira a essência da arquitetura? Eu te dei boa pergunta. Se for bem feito, pode não tirar, depende do. Por exemplo, eu não acho que o museu atual, primeiro, admitindo que já respondemos, depois a gente volta. A primeira questão que você fez, se isso é necessário ou não. Você disse que se conservaram sem, e tudo isso é besteira, não é? Não é bem uma besteira, né? Mas a gente acaba colocando não é. muitas normas, Não, muitas regras ao que contrário. antigamente não existia. Não, você não deve se ater a esse tipo de visão. E muitas vezes é esse tipo de visão que orienta muita besteira que fazem aí. Mas na essência da questão, e que é um amparo que nós devemos considerar, não é asneira. Foi provado a frescos que vão cair. Eu vi uma imagem belíssima, fizeram um filme, porque sabia, um afresco de Frangélico, não sei, dos mais notáveis, que tinha que ser demolido, ia demolir a igreja e ia cair tudo. Então, houve uma implosão, fizeram uma implosão, mas montaram máquinas para filmar, e a maravilha é que, quando implodiu a parede onde havia o afresco, faz aquela poeirada. E a poeira era rosa, azul, a poeira tinha a cor do afresco, entendeu? Porque o que explodiu foi, você sabe que afresco é a própria reboco colorido, né? Então ele explodiu em cores, é uma maravilha. Parece as impressões da Carmela Brosa, o projeto do céu, uma coisa linda. Implodiram tecnicamente, chorando por dentro, afrescos de Político, Frangélico,
já várias vezes, vai ruir tudo, não tem como. Não é verdade. Tem muito quadro, pintura a óleo, etc. Principalmente porque, se não me engano, é 1600, que os irmãos, isso é que você vai ver aí, Van Eyck, na Holanda, que chegaram na tinta mais ou menos por pintor, que pinta óleo. Que você pode vender em bisnaga, produzida. É difícil você fazer um azul, um vermelho. Hoje tem a Bayer, a indústria química. O pessoal fazia misturando terras, etc. Ou seja, os quadros do começo, com óleo de linhaça misturado com argila, eram muito perecíveis. Ou seja, a maioria das obras vai desaparecer se você não fizer tomar esses cuidados. Entende? Agora, não há dúvida que, como a gente está vendo que tudo tem roubalheiras, degenerescentes, pode ser companhia de seguro e tal, passa a exigir muito para poder cobrar mais. Mas não é verdade, tanto que é um fenômeno que foi estudado e está provado agora quais são as razões para as múmias, por exemplo, se conservarem, problema de grau de umidade nas pirâmides. Eles produziram condições ideais que nem esperavam que pudesse ter tantos milhares de anos, 3, 4 mil anos. De qualquer maneira, esperavam sim, tanto que fizeram as múmias, senão não teriam feito. A ideia é que durasse. Talvez não sabiam que pudesse durar tanto. Mas não é que não precisa. Para você tirar uma múmia dali, isso sim. Não deviam ter tirado nada. Conservar o museu. Lá Do jeito Mas que o tá. pessoal levou tudo, imagina. Está tudo em Londres. Museu A parte Britânico. do Egito, que tem no British Museum, é uma coisa impressionante. A África toda, como União Africana, coisas que já houve, tem uma ação movida em tese para que se devolva tudo só que levaram da África, máscaras africanas e coisas assim. A Grécia já conseguiu recuperar uma parte. Uma parte, mas ainda Antigamente a origem dos museus não era outra coisa do que pilhagem, sabe? fanfarronada do invasor que volta como herói, Napoleão como exemplo. E traz para você ver o que ele, aonde ele chegou e o que ele trouxe de lá. Napoleão chegou a trazer um obelisco inteiro, egípcio, em lombo de elefante até Paris. Na Place Vendôme, aquele que está lá, ele trouxe de lombo de elefante para Paris, sabia? Não. O seu Napoleão, para dizer, olha o que eu fiz, onde eu estive. Portanto, a origem dos museus, ela mesma é discutível. Hoje já tem outro sentido. A museologia hoje, eu acho que o museu tende a desaparecer. É uma escola, mas as coleções vão ficar. Você não vai querer jogar fora do espaço. Do gato e os outros todos. Já que você está falando um pouco de museu, eu queria colocar em uma questão. O projeto lá do MUB, né, tem aquele grande pórtico. Aquele grande pórtico, muitas vezes eu passo, olho e fico maquinando. Aquilo por detrás tem a ideia de um grande abrigo, né? A ideia de Stonehenge, a ideia de um local A presença do homem. que pode Estamos ser aqui. tanto para celebração quanto para... Marcar o lugar, simplesmente, né? Isso é museu. Isso estava por detrás da sua concepção desse Com museu? certeza. Por que diabo você vai fazer aquela porcaria? Não era só uma engenhosidade técnica de usar uma Não, grande ao viga contrário, protegida. deve conseguir fazer aqui. Você queria pôr uma pedra lá para marcar o lugar. Mas ali tem o valor simbólico, então, daquilo seria justamente essa ideia de abrigo que poderia cumprir múltiplas funções no Exatamente. contexto urbano. Para um parênteses aí nas suas perguntas, que é interessante. Por que diabo o cara fez aquilo? É uma intriga, né? Você quer aprender arquitetura, está estudando. Passa lá, que é uma obra tida como de um arquiteto, e diz assim, como é que eu vou aprender que esse aí fez isso? Que diabo? Alguma lógica, alguma razão humana tem que ter, porque não. É que eu vi que encomendaram o Museu de Escultura, eu que inventei, foi um concurso para fazer um museu de escultura. E eu vi que uma parte importante, como
que é museu de escultura. É a parte de exposições ao ar livre, porque há esculturas que foram feitas e só ficam bem ao ar livre, se não bater o sol. Não adianta você pôr refletor. O próprio escultor prefere que seja exposto ao ar livre. E como é que você faz a parte de exposição ao ar livre? Estou perguntando seriamente para você, estudante, onde você põe, no museu, seja qual for, que você vai fazer nesse terreno, a parte de exposição ao ar livre. Proteção? Não é só No espaço ao ar livre. Sim. Seria o quê? Na frente do museu? Você vai dizer, museu não tem frente? Tem, porque a Avenida Europa e a Rua Alemanha é mais frente que o vizinho de um lado e o vizinho do outro, já que aqui é mais esquina. Portanto, você põe na frente da Avenida Europa ou na frente, ou põe no fundo. É como qualquer casa, tem quintal, jardim, recuo lateral. É besta você ficar enfiando a escultura na sobra. Pode ser no pátio interno, mas isso qualquer convento e não nega o jardinzinho fora. E onde mais, enfim, eu achei que se o terreno todo pudesse ser destinado ao espaço de exposição ao ar livre, como aquilo, o terreno, a rua cai aqui, e você pode fazer no nível da Avenida Europa, fazer um museu subterrâneo para a parte interior e fazer todo o jardim a parte do museu ao ar livre, encomendando o jardim ao Boulevard. Bem, mas aí você passa lá e não há nada. O buraco para você entrar lá embaixo. Então, para marcar o lugar, eu imaginei aquele estonete, uma pedra no céu, aonde pôr perpendicular à avenida, porque não, adotado, e acentua, mostra como é que é, em ângulo agudo, os dois lados das ruas da esquina. Não é uma esquina regular. Mostra bem, não fica acentuada, perpendicular à Avenida Europa. Falta aonde? Há uma rua que morre na Avenida Europa e vem lá de dentro, que é a Rua Lisboa, se não me engano, Rua Portugal, no eixo da Rua Portugal. Então você já tem duas. Falta um, em que altura? Aí, na altura, eu resolvi fazer o cruzeiro em 3, isso é outra matéria, desdobramento do projeto. Na altura de uma das casas, da sua casa, 2,30, 2,40, o mínimo. Para você poder comparar, se você está aqui, se aquela escultura é grande ou pequena, porque é uma espécie de régua de medida. Então ela marca o lugar, como ela falou, é simbólico, aqui é um museu, não serve para nada aqui. Ao mesmo tempo, é um instrumento de avaliação, de comparação. Você vai fazendo. Vai engendrando o seu projeto por razões, resolvendo problemas que você criou. Essa viga cheia de pilares e acabar com o pavilhão lá de baixo, que o museu é bom sem pilar. Mostra uma escultura com pilar do lado, quem é a escultura? Portanto, é para vencer o vão. Aí entra a competência, o arquiteto tem que conhecer construção, ele pode não saber calcular a viga, mas tem consciência. Por exemplo, para fazer o museu lá embaixo, são muros de arrimo, escavados. Você não pode apoiar a testa, que vai ser aí feito de tanto. Se eu fizer muito estreitinha, não dá nem para você ter muita consciência. Vamos fazer com 12, foi mais ou menos o que estava. Eu não posso apoiar nesse muro de arrimo, porque ele é muro de arrimo com uma certa carga, chega aqui, ele recebe uma grande carga, chama-se recalque diferencial, estoura um muro de arrimo. Eu tenho que fazer uma estrutura só para isso, independente dos... E por isso surge aquela pata lá, etc, etc. A estrutura não é uma viga maciça, são 4 vigas, com casca embaixo, casca em cima, como as estruturas. Você tem que conhecer o perfil de estrutura. O que eu quis dizer com isso? Que ela é vazia por dentro, portanto eu posso usar aqueles buracos de luz para iluminar recintos diferentes, mesmo porque embaixo é um recinto de exposições ainda ao ar livre, muito peculiar, etc, etc. Você vai fazer depois, ele vai ser. Dizem que uma boa ideia fala por si, né? O desdobramento fica
Tem que ser assim, melhor do que assado. Faz uma pergunta? Não, pode perguntar. Tem alguma pergunta? Você já acabou? Eu já tô. Minha já... É isso aí. Falta uma. Mas cada caso é um caso, qual é? A minha pergunta é assim, ó. Sobre nós, futuros arquitetos e urbanistas, o que recomenda para a nossa trajetória e o que temos a buscar em nós? Como eu vou embora, vocês vão continuar, É. eu estou saindo, você está chegando. Eu te pergunto para você, o que vocês vão fazer com essa porcaria? Se você não engendrar a política, vocês, os estudantes, a arquitetura é política. Vai abrir nova avenida ou vai restaurar o etc, etc? Jogou a bola pra Não você. sou eu que Você entendeu? Entendi. A questão da... Eu não me atrevo Não. a dizer, até porque Aí- é muito pouco provável que vocês vão cumprir ou levar em consideração. É melhor você tirar uma conclusão, você. O que vocês vão fazer? Começar a pensar nisso. Provar. Eu estou vendo aí, você tem uma aliança? Não? Não. Não vai casar. O que vocês vão fazer para os futuros que vão chegar? Sabe a origem da palavra política? A palavra política vem de polis. Polis, em grego, sabe o que quer dizer? Cidade. Então, a política, ela se faz na O cidade. objeto da política é construir a cidade. É o habitat humano que na natureza não existe. A natureza é uma droga. Terremoto, tsunami. A natureza é um desastre. Ou não? Não, eu não acho. Como não? Quando chove não vê um lamaçal desgraçado, não sei o quê, você faça isso. Sim. Volta lá na ideia do Você abrigo. acha que dá para morar na região onde está, por exemplo, vou falar de uma cidade que é tida como maravilhosa, do Rio de Janeiro? De jeito nenhum, é tudo mangue, lama. Foi tudo construído, desmonte do Morro de Santo Antônio. O aeroporto Santos Dumont, você já foi ao Rio de avião? Não. Tudo aquilo lá é um aterro. Vocês nunca tomaram um avião, economizaram dinheiro para pegar uma ponte aérea, vai no Rio de Janeiro no primeiro voo e volta de noite e passeia a pé, não precisa ter muito dinheiro. E vão estudar arquitetura sem ver o Rio de Janeiro? Meu Deus. Não é ver o Rio de Janeiro. Sim, o Rio de Janeiro, por que não? Uma cidade ou vai a Santos, ou vai de ônibus. Mas o avião é muito interessante, porque escolhe um dia. Porque a ponte aérea é assim, você compra passagem na hora, você amanhece um dia assim, você vai para o aeroporto às 7 da manhã, porque você vê a costa de São Paulo, Rio, Ilha Bela, Porto de São Sebastião, Restinga da Marambaia, aquilo tudo é uma maravilha. Para estudantes de arquitetura, pensar no território e a transformação. Mas a natureza, é impossível morar no Rio de Janeiro, viver ali. O pessoal vai viver porque o porto, a Bahia, é inevitável, principalmente quando começou com navios abertos. Por que Veneza tem uma cidade lá? É um absurdo, é só lama, tiveram que fazer aqueles canais, drenar tudo. Porque tem que conhecer o mundo, o mapa, a geografia. A Itália é assim, a África já está aqui, começaram a navegar, a riqueza chegaram. Você pôr aqui na Grécia, lá embaixo nas ilhas, em lombo de burro para ir vender na Europa, chega lá não tem mais nada para vender, de cravo, canela, seda, a riqueza. Se você entra no mar Adriático, você vai descobrir lá no fundo, já no coração da Europa, Veneza. Onde está Veneza? A Laguna Veneza. Mas é uma merda, não é lugar para fazer cidade nunca. É um lamaçal. Então você transforma com canais, etc. O Rio de Janeiro todo é assim. O canal do Mangue foi do tempo de Dom João VI, inclusive, não é coisa assim. É uma dragagem, foi feito como um canal para dragar, aquilo tudo era manguezal. Onde está a Candelária hoje era uma pequena ilhazinha, que um cara naufragou, conseguiu, morreu todo mundo. Ele conseguiu nadar, se salvou lá, mandou construir uma capela, Nossa Senhora da Vela, da Candelária, porque parece que ele conseguiu na tempestade nadar, porque tinha um foguinho, alguém. Então ele fez uma capelinha para Nossa Senhora da Candelária naquela ilhazinha perdida.
Aquilo ficou dentro da cidade com as obras que fizeram de aterro, etc, etc. Aí construíram por cima a Catedral da Candelária, voltada para o mar. Mais tarde, fizeram a Avenida Getúlio Vargas, etc. A Catedral, que era voltada para o mar, você conheceu, né? Ficou de costas para a avenida. Está engolida na cidade. Nossa. Chegaram a estudar meticulosamente, depois não realizaram, mas é possível. Você abrir uma vala, volta para a catedral, congelar o solo para fazer ficar, girar a catedral inteira nesse solo congelado, entendeu? E realinhar ela, colocar ela frente ao mar E novamente. faz dela as obras de engenharia que transformam a natureza desse modo. E assim por diante. As cidades são realizações de desejos e necessidades humanas estabelecidos por uma política. Então, os ricos da época, o mercado, os navegantes, os armadores resolveram que temos que fazer uma cidade aqui, para pôr a mercadoria já no coração da outra. E fizeram Veneza, que é uma cidade das mais extraordinárias do mundo. E assim por diante. São Petersburgo, depois chamado Leningrado, Stalingrado, São Petrogrado. É uma cidade que foi fundada há 300 anos, comemorou-se há uns 10 anos atrás, foi o ano inteiro de comemoração. Portanto, é mais jovem, é mais nova que o Rio de Janeiro, São Salvador, e é uma cidade estupenda. Ou seja, a política colonial é que fez as nossas cidades, etc, etc. Então, se você não tiver esse plano crítico, você não sabe o que pôr no seu projeto. Seu projeto vai ficar a continuação da mesma coisa. Você não tem plano crítico nenhum, você não sabe decidir nada. A arquitetura é política pura. E a natureza é um inferno para nós. Ela é adversa. Você, na natureza, não dura 15 dias. Se eu pegar você assim e enfiar na floresta amazônica, você não dura 15 dias. Ou talvez menos. Ele fazer mais uma pergunta? Vamos encerrar então. Portanto, estudar é cogitar, não é aprender o que está escrito, porque pode estar escrito besteira. Sim. Você tem um senso crítico de tudo. O professor não é para ser aceito sem mais nem menos, é para ser discutido. O professor, no sentido daquilo que ele professa, mesmo eu, o que eu estou dizendo, eu tenho que discutir. Sair daqui e dizer, mas que imbecil, hein? Não tem que olhar para a minha cara e achar que eu sou porque o outro falou. Isso é a visão corporativista da arquitetura, que estabelece prêmios, depois faz conferência, ganha companhia de turismo, navega, viaja todo mundo, congresso. Não é isso que faz. Você que tem que achar. Não tenho nem vontade de dar aula agora. Mas pelo menos uma coisa boa eu fiz, né? Quando fui professora de vocês. Verdade. Eu incitei o espírito crítico, não é verdade ou não? Com certeza. A gente brigava por causa daquelas, né? Aquelas volumetrias As todas. volumetrias, nossa. Fazia vocês discutirem o espaço, fazia vocês discutirem uma série de